E aí, galerinha, tudo beleza? Como vocês viram aí no título de hoje, lançou o filme, né? O novo filme da Branca de Neve. Está sendo super criticado, né? Muitos canais estão criticando. Eu não vi e eu não posso opinar. Mas, aproveitando o embalo, eu já ouvi falar de alguns contos de fadas. Na verdade, quando eu era criança, assisti alguns contos de fadas. Mas você sabia que existe versões anteriores dos contos de fadas, os famosos versões dos irmãos Grimm, que serviu de base para os desenhos da Disney que se tornaram esses contos de fadas. E na verdade são histórias bem pesadas, que não tem nada a ver com os contos de fadas. E como vocês viram no título, é sobre isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes, já quer que vocês deixem aquele like garantido para fortalecer o canal, afinal é muito trabalho para produzir e eu preciso do apoio de todos vocês. Feito isso, bora para o vídeo de hoje, mas depois que a vinheta. Iniciamos com a primeira história, que é a versão da Cinderela, que na versão do conto, para seus pés caberem um sapatinho de cristal, uma irmã malvada corta os dedos do pé e a outra corta os próprios calcanhares. Mas o príncipe é avisado e o sapatinho está repleto de sangue e não aceita nenhuma das duas como esposa. Quando elas tentam comparecer à festa de casamento entre Cinderela e o príncipe, as irmãs têm os olhos furados por pássaros. Mais tarde, Cinderela quebra o pescoço da madrasta má com a tampa de um baú. Uma tampa vilã. Ah, mas um detalhe. Não existia faga magrinha na história dos irmãos Grimm. Igual vocês viram aqui na Cinderela, como vou dizer para vocês, é aquele conto de faga que tinha é, a faga magrinha que fazia o desejo para Cinderela, para ela ir ao baile, encontrar o príncipe e ela perde o sapatinho de cristal. Não era nada bem assim, não. Era totalmente diferente nos contos dos irmãos Grimm, o que é bem mais interessante. E agora vamos para o conto da Bela Adormecida. Aqui a personagem Aurora espeta seu dedo e dorme. O príncipe chega e violenta a garota exatamente e vai embora. Ela engravida e dá à luz enquanto dorme. Mas a história de Giambattista Pesai, esse nome desse cara que criou a história, que eu não sei dizer o nome direito, eu sou péssimo em ler inglês ou outra língua. A personagem acorda apenas quando os bebês famintos chupam seu dedo e retiram o linho enfiado na carne. Outra versão mais antiga da mesma história, que é contada por outro escritor, diz que a Aurora acorda com os recém-nascidos comendo o corpo da própria mãe de tanta fome. Nesse caso eu já acho a história bem bizarra, né? Eu já achei bem pesado também. Vocês devem conhecer a história da Chapeuzinho Vermelho, né, com aquela famosa frase: que olhos grandes você tem, né? Que o lobo se disfarça de vovozinha e ela faz essas perguntas e tal, depois revela seu lobo e que ela leva, que ela tá levando doces na cesta para avó dela, né? Bom, enfim, vocês devem conhecer essa história. Você sabia que no conto original o lobo mata, não, mas não devora a vovó. Quando o Chapeuzinho chega na casa, o lobo fantasiado oferece carne para a Goroka comer. Sim, é a carne da própria avó. Ela come toda a carne e ainda bebe uma taça de vinho, que na verdade era o sangue da véia. Depois, quando chama a garota para a cama, ele pede a Chapeuzinho que fique nua antes de se deitar. E o lobo devora a Chapeuzinho. Meu, que loucura. Nem eu sabia que a história era desse jeito.
E vocês devem conhecer a história da Bela e a Fera. Em uma das primeiras versões de uma escritora, a Bela tem algo em comum com Cinderela, duas irmãs malvadas e invejosas. A trama original continua após conquistar o amor da Fera. As irmãs tentam reter a Bela fora da sua casa durante muito tempo. A ideia é de irritar o Fera, mas com ele devore sua maga como quando ela retornar. Exato. E eles fizeram com que ele devore a maga dele quando retornar. Ou seja, nada de final feliz. Ela foi devorada. Que coisa, né, gente? Que final, hein? E você já deve ter ouvido falar da história João e Maria, que é a história de dois irmãos que se perdem na floresta e vão e acabam indo atrás da casa de uma velhinha, né, de uma bruxa que tem a casa de doces. Mas você sabia que no conto dos irmãos Green é muito sombrio. As duas crianças são abandonadas pela própria mãe para morrerem de fome na floresta, já que os pais são muito pobres e não podiam sustentá-los. E quando voltam para casa, tendo sobrevivido à bruxa, encontram os pais mortos de fome dentro de casa. Ou seja, é uma história sem um final feliz. Além de passarem um perrengue com a bruxa, não tem final feliz. Coitados. E agora vamos para Branca de Neve, que tem várias versões que foram contadas, né? Teve versões parodiadas do Chapolin, teve versões da Disney, que são as versões mais famosas, a versão antiga e a versão nova que lançou agora. Mas na versão original, a rainha não apenas manda matar a Branca de Neve, ela também exige que o coração e o fígado da garota sejam trazidos de volta. E ela come os órgãos. O príncipe quer levar o corpo da Branca de Neve com ele, mesmo achando que ela está morta. A garota não acorda com um beijo quando ela come a maçã. O príncipe deixa o caixão cair e o pedaço de maçã de sua garganta se desloca e sai da boca, fazendo com que ela acorde. Ou seja, foi um acidente que aconteceu e ela acabou acordando sozinha. O príncipe e a Branca de Neve se casam e convidam a rainha para a cerimônia. Os dois forçam a vilã a usar sapatos incansinguentes, ou seja, aqueles sapatos duros, grandes, pesados. E ela dança até morrer. Que loucura, né, gente? Pelo menos a Branca de Neve tem o final bom e ela se vingou da Rainha Má, que é muito má. E com certeza vocês que gostam da Disney devem ter visto o desenho, ou melhor, o filme sobre a princesa e o sapo, não é verdade? E vocês devem ter visto a história. Eu não vi porque eu não assisti. Eu não assisto desenhos da Disney de princesas. Mas enfim, a lenda do beijo que transforma o sapo em um príncipe já ganhou várias versões. Mas nos primeiros textos conhecidos do Príncipe Sapo, o feitiço do príncipe não é quebrado através de um beijo. A solução é maltratar o sapo, batendo-o na parede com a maior força possível. Outras versões dizem que o feitiço seria quebrado se o animal fosse queimado na fogueira ou decapitado. É, que não faz sentido nenhum, pô. Vai maltratar o bichinho. O bichinho não, o ser humano que se transformou no bichinho só para poder fazê-lo voltar ao normal. Como que ele voltaria ao normal? Será que ele voltaria decapitado ou queimado? Não sabemos. Se tem uma história que eu achava tão bonita, mas tão bonita, é a amizade entre cão e a raposa. Que a raposa é um animalzinho de uma senhorinha velhinha e o cão é de um senhor que é para crescer como um caçador e precisa caçar. E esses cães caçadores caçam esses animais, as raposas. E o legal é que eles se tornaram muito amigos, e mesmo ele se tornando um caçador, e o cão não caça o amiguinho dele,
E eu acho essa história fofa e bonita demais. Muito bonita essa história. Mas a história original é o seguinte: quando Cooper e Todd passam a se perseguir sem se conhecer, sem se reconhecer, o cachorro é atropelado por um trem. O dono do cão fica inconsolado, promete vingança contra a raposa. Ele assassina toda a família do Todd, que é a raposa, mas não consegue matá-lo. Mesmo assim, a raposa morre de cansaço, o tanto ser perseguida. Outra versão da história é que sugere que o próprio caçador dá um tiro no Cooper, ou seja, que o caçador acaba matando sem querer o seu cachorro. É uma história muito triste. Eu vou ser sincero, nessa história eu prefiro a versão da Disney, que é muito fofinha, é muito, como vou dizer, é, traz emoções, né? É muito emotiva. Então eu prefiro essa história mesmo. E a próxima aqui da lista é a história do Pinóquio. Você sabe, né? Do boneco que ganha vida e ele quer ser um menino de verdade. E o personagem é muito mais manipulador nas histórias das aventuras do Pinóquio. Assim que aprende a falar, ele foge de casa. Quando o grilo falante quer dar bons conselhos, Pinóquio se irrita e mata um amigo com uma martelada na cabeça. Depois ele fala com os mortos e fica agonizando quando dois perseguidores o forçam, o enforcam. Ele escapa e GP é engolido por um tubarão ao invés de ser uma baleia ou um animal gigantesco. E no fim da história, Pinóquio está à beira da morte e sozinho, que é uma coisa bem esquisita, né? Porque já teve a versão da Netflix, que eu acho uma história incrível, bem mais legal do que a versão remake da Disney. Mas eu acho que eu preferia a história da Disney original, né? Que eu acho bem legal a história e no final os dois se dão bem e ele acaba se tornando um menino de verdade. E você já teve que ouvir falar da Pequena Sereia, que em vez de conseguir sua voz, Ariel tem a língua cortada e por isso não pode falar. As pernas novas doem terrivelmente, como se ela andasse sobre cacos de vidro. Caso ela não consiga o beijo do amor verdadeiro, ela morre. O príncipe se casa com outra e Ariel quer voltar para o fundo do mar para se tornar sereia. Basta-se e para se tornar sereia, basta assassinar o príncipe e deixar o sangue dele cair sobre seus pés. Mas Ariel não consegue matá-lo. Ela se joga ao mar e se transforma em espuma, que é algo bem triste, né? E eu acho que a gente já comentou no grupo do Nandinho sobre essa história. E a próxima história é a história de Aladdin. Vocês devem conhecer essa história, que é a história onde um rapaz de Ágrava encontra um gênio da lâmpada e quem tirica três desejos e tal, e ele acaba se tornando, ele acaba namorando a princesa, né? Todo mundo conhece a história do Aladdin, que tem um gênio que é um dos melhores personagens. E a versão do Will Smith é boa, tô falando para vocês. Mas na história original, existem dois gênios da lâmpada. Um mais fraco, que leva Aladdin de volta à sua mãe, e um segundo mais forte, que concede os três desejos, que pede riqueza, um castelo e se casa com a princesa. O terceiro tenta roubar a lâmpada da esposa de Aladdin. Um feiticeiro, perdão, é isso que quer dizer. O feiticeiro tenta roubar a lâmpada da esposa de Aladdin, mas ele usa um anel mágico para recuperar o objeto. Aladdin nunca liberta o gênio da lâmpada, pensando apenas em si mesmo. Ele batalha com o feiticeiro e o mata. Mas o irmão do feiticeiro tenta matar Aladdin, e novamente o herói escapa e mata o segundo adversário, vivendo rico para sempre e com a lâmpada. O que é curioso, né? Eu gostei do final, dele libertar o gênio, não pensar em si, pensar nos outros. O que fez ele se tornar digno da princesa, né? E por último temos a história da Rapunzel, que é a garota com um cabelão grande pra caramba, né?
E bom, nesse caso a coisa é muito diferente. Logo nos primeiros encontros entre Rapunzel e o príncipe Hans, que na animação da Disney é dublado pelo Luciano Huck, e pensa uma dublagem ruim. Bom, o príncipe, é, quando ela encontra com o príncipe, ela fica grávida. E algo descoberto pela feiticeira ao ver a barriga da prisioneira. Quando o príncipe se depara com os cabelos cortados da Rapunzel, acredita que ela está morta e se joga da janela, ficando cego, com os espinhos no solo. Ele vaga sem rumo, chorando. Rapunzel dá luz a gêmeos, e suas lágrimas fizeram com que o príncipe enxergasse novamente. É um conto de fadas bem voado, na verdade, né? Mas agora eu quero saber de vocês. Prefere as versões dos irmãos Grimm ou versões de outros escritores? Ou prefere as versões da Disney, desses contos de fadas que eu mencionei aqui para vocês? Agora, se eu esqueci alguma outra história, eu tenho certeza que eu não apresentei todas, deixe nos comentários outras histórias que são totalmente diferentes. Talvez podemos fazer uma parte 2 ou um podcast sobre isso. Quem sabe, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E muito obrigado por me acompanhar. Até aqui, um forte abraço e valeu, fui, tamo junto.